Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para comentarmos um pouco mais da palavra de Deus. E o texto que nós escolhemos hoje é o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Há uns meses atrás esse texto me impressionou muito e nós até falamos sobre ele num culto no lar, na casa de um dos nossos irmãos lá da igreja de Isadora 2, casa do nosso irmão Antônio e da nossa irmã Marlene. E aí, já que nós estamos aqui falando sobre oração, enchimento do Espírito Santo, nós resolvemos meditar sobre esse texto novamente. Inclusive, nós fizemos isso durante um período e Deus respondeu as nossas petições, as nossas súplicas. E aí eu queria comentar sobre esse texto com os irmãos nesta manhã. Por esta causa, existe uma forma do apóstolo São Paulo que ele coloca aqui, de submissão, de humilhação e de reconhecimento do senhorio de Deus, de Cristo e da Trindade. Quando ele, diante do Pai, ele se ajoelha, ele reconhece a soberania de Deus e ele se vê ali como um súdito desse Deus todo-poderoso. Então, ele tem essa forma, se coloca de joelhos por uma causa. Obviamente, essa causa tem a ver com o que ele escreveu antes e o que ele vai escrever depois. Mas nós temos uma causa para nos colocarmos de joelhos perante o Pai, que é a pandemia que nós estamos vivendo, que é do coronavírus. Nós temos essa causa para nos colocarmos diante do Pai, intercedermos a Ele, suplicarmos a Ele para que Ele nos livre, nos cubra com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que nada de mal chegue à nossa casa. Mas vamos nos ater aqui ao pensamento do apóstolo São Paulo. Me ponho de joelho, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai. Essa oração do apóstolo Paulo tinha um objetivo, e esse objetivo nós vamos encontrá-lo no versículo 19, na parte final, quando ele bota assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus. O objetivo do apóstolo São Paulo, na sua petição, na sua súplica ao Pai, é para que a igreja, os santos, fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Nesta carta, o apóstolo São Paulo, por 3 vezes, ele usa essa expressão de enchimento, de plenitude. Em Efésios 1, 23, ele vai falar de Jesus Cristo. Efésios 1, 23 vai dizer assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E nós falamos aqui de Efésios capítulo 5, 18, no vídeo anterior, do enchimento do Espírito Santo de Deus. Plenitude de Cristo, plenitude do Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito Santo, e também a plenitude de Deus. O apóstolo São Paulo simplesmente está dizendo que nós devemos ter a plenitude da Trindade na nossa vida. Plenitude de Cristo, plenitude do Espírito e plenitude de Deus. Esse é o objetivo do apóstolo São Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai. A causa dele era a plenitude de Deus, da Trindade, na igreja aos Efésios. E a nós também, nós já dissemos que precisamos desta plenitude de Deus para suportarmos e passarmos por essa dificuldade que estamos vivendo, desta pandemia do coronavírus. Mas no texto ele vai dizer assim: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, toda a família. Aqui você pode
se utilizar das suas interpretações, que ele está falando de acordo com o Antigo Testamento, quando ele diz que lá que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus tribal, ou Deus do clã, Deus da família, ou também você pode entender como o Deus que toma o nome de toda a família vendo seu corpo, sua igreja, que está triunfando no céu e que também está militando aqui na terra. Aí fica com você, você interprete do jeito que você achar mais conveniente. Mas seguindo ao pensamento do apóstolo Paulo, no versículo 16, ele vai dizer assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, ou fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O poder de Deus por intermédio do Espírito Santo no homem interior. Diante da situação em que vivemos, devemos ser, ou a intenção do apóstolo para nós é que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, o Espírito de poder que ele fala na carta aos Efésios, no nosso homem interior. Ele prossegue dizendo: assim, habite Cristo no vosso coração. Ele fala de uma habitação do Espírito Santo no homem interior, e ele fala também da habitação de Cristo no nosso coração. Veja bem, irmãos, habitar em nós o Espírito Santo e habitar Cristo no nosso coração, e ele vai dizer que Cristo está em nós, por isso é a esperança da glória. Então, a habitação de Cristo no nosso coração e a habitação do Espírito Santo no nosso homem interior não nos faz completos, não nos faz plenos, não nos faz cheios do Espírito Santo, não nos faz plenos de Cristo ou cheios de Cristo. Todos nós, no primeiro vídeo que nós colocamos, do dia 22, a pergunta foi o que nós estamos fazendo com esse dom, ou seja, com a iniciação do crente no Evangelho, que foi através do dom que é conhecido como o batismo com o Espírito Santo também. Quando ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele diz isso em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Cristo no coração, mas isso não significa dizer que estamos plenos de Cristo, plenos do Espírito Santo. Precisamos tanto da plenitude de Cristo, como da plenitude de Deus, como também do enchimento do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Seguindo com o pensamento do apóstolo São Paulo, ele vai dizer que para que nós tenhamos a compreensão do amor de Deus, ele vai usar a linguagem no versículo 18 de largura, comprimento, altura, profundidade. Largura do amor de Deus, a compreensão, comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus e a profundidade do amor de Deus. Tem toda uma compreensão lógica. A largura a gente pode compreender toda a humanidade, povos, línguas e nações. O comprimento relacionado com o tempo, desde o Éden até a volta de Jesus Cristo. A altura, desde os mais altos céus até as maiores profundidades da terra. E também a sua profundidade, ou seja, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe ofensa que Deus não possa perdoar. A profundidade do seu amor. Então, o apóstolo São Paulo fala: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que eu seja tomado pela plenitude de Deus, eu preciso conhecer
todo. Este amor de Deus na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. E aí, irmãos, o apóstolo São Paulo vai, por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai. Ele vai terminar a sua oração dizendo que Deus é poderoso para responder essa nossa oração. Ele vai dizer no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus é capaz, tem todo o poder para responder às nossas petições, às nossas orações. E aí, eu separei aqui um pensamento do John Stott, que ele vai dizer 7 etapas, ou vai categorizar esse poder de Deus em 7 etapas para que a gente possa perceber a atuação de Deus com o seu poder para responder às nossas orações. Ele vai dizer que o poder de Deus, ele não está inapto, não está morto, não está parado, não está ocioso. Deus não está ocioso, o poder dele pode atuar. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. Deus é poderoso, terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois ele sabe de tudo e tudo pode realizar. John Stott vai separar aqui uma outra etapa, a quinta etapa. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois a sua graça não é dada por medidas racionais. Sétimo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é o Deus da superabundância. Pois é o Deus da superabundância. 7 coisas John Stott separou para dizer que Deus é poderoso para responder às nossas orações. E aí, o apóstolo Paulo, na sua doxologia, ele dá glória a esse Deus. Ele diz, a ele seja a glória na igreja. A glória dele na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus seja abençoado, que Deus nos abençoe, melhor dizendo, que Deus nos abençoe nesse dia. Mais um dia de reclusão. Por esta causa nos pomos de joelhos, para orarmos, pedirmos a Deus com relação ao coronavírus, mas também para entendermos o que o apóstolo São Paulo quis dizer aqui, que conheçamos o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus, perdão, irmãos, e que também sejamos cheios da plenitude de Deus, sejamos cheios da plenitude da Trindade, sejamos cheios da plenitude de Cristo, sejamos cheios da plenitude do Espírito Santo, sejamos cheios da plenitude de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja o nosso lar, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos esta mesma forma. Por esta causa, nos pomos de joelhos perante o Pai. Ele é poderoso para responder às nossas petições. E a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.